graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 8 e vamos falar sobre algumas heresias que surgiram no início da história da igreja, sobre a natureza humana e a natureza divina de Jesus. A contestação desses homens, nós vamos citar 3, que tentaram desvirtuar as verdades bíblicas. Então, talvez você não vá deparar com essas heresias com o nome daqueles que tentaram levantar contra si o que a Bíblia diz. Mas, às vezes, o seu conteúdo vai trazer a você dúvidas. Então, nós vamos juntar aqui rapidamente o nome de quem começou a pregar e a difundir essa heresia com o que ele disse, ok? O mais importante não é você gravar os nomes, mas você gravar o que eles disseram que não são verdades bíblicas, ok? Então, pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Vamos lá. Ajustar o PowerPoint. Heresias. A nossa aula 8. Bom, nós tivemos, dentro do contexto que nós já falamos, o apolinarismo. O que é o apolinarismo? Apolinário era um bispo da região de Laodiceia e viveu em mais ou menos 361 depois de Cristo. Qual é o seu ensino errado? Qual é a heresia que Apolinário tentou incluir dentro da igreja? E essa heresia foi chamada de apolinarismo, devido ao próprio nome da pessoa. O que ele falava? Ele falava que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente humana, ou um espírito humano, e que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Então, o que ele estava dizendo era o seguinte: o corpo era humano, porém, toda a natureza de Cristo, seja a sua mente, seja o seu espírito, era divino. Isso está errado. As Escrituras não dizem isso. Nós já estudamos nas aulas passadas que ele veio como um homem, em forma de homem, viveu na terra como um homem, pensou como um homem, tinha espírito de homem, como Deus homem, e também tinha como Deus, Deus Pai, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, ele também possuía, devido à sua ligação com o Pai, a questão espiritual, mas espiritual divina, natureza divina. Então, essa heresia, foi tentado a implantação dela dentro da igreja. Então, nós devemos lembrar do início da nossa aula, da hipostática, as duas naturezas de Cristo, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Então, Jesus era 100% homem, Jesus era 100% divino. Então, isso é uma heresia. Apareceu também o nestorianismo, outra heresia, outra inverdade bíblica, uma doutrina herética. Nestório, como diz a própria heresia, a própria teoria dele, que se chamou nestorianismo, porque pelo próprio nome. Nestório era um pregador popular na cidade de Antioquia, que em 428 depois de Cristo, ele tornou-se bispo de Constantinopla. Era uma grande cidade daquela época. Nas divisões do Império Romano, Constantinopla
ela era praticamente tirando Roma, ela era uma sede importantíssima do Império Romano. E ele habitava ali. E o que é essa doutrina herética de Nestório? É que em Cristo existiam duas pessoas separadas, uma humana e outra divina. Isso é um ensino distinto da visão bíblica de que Jesus era somente uma pessoa. Então, Jesus não era duas pessoas. Jesus era uma pessoa que nele habitava a natureza divina e habitava a natureza humana. Nós também já estudamos sobre isso e comprovamos a natureza de Jesus homem e também mostramos a natureza do Jesus divino. Então, não haviam duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. Havia uma pessoa que era Cristo, e nele tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. E Nestório falava o completo, falava justamente o contrário, falava o contrário, que Jesus era duas pessoas. Não, Jesus sempre foi uma pessoa. Ele foi enviado de Deus Pai a este mundo para a salvação dos perdidos. E ele veio em forma de homem, nasceu de mulher, não viu o pecado, apesar de ter sido tentado, mas não viu o pecado, mas ele, repito, como nós estudamos, nós mostramos que ele sentia emoções, ele sentia dores, ele sentia fome como um homem, mas ele era um Deus divino, porque ele aplica a seguinte verdade: eu e o Pai somos um. E ele mesmo fala, naquela parábola das ovelhas: dou-lhes a vida eterna. As comprovações humanas, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Judas diz: olha, pequei contra sangue inocente. Não é? Então, pode aparecer essa doutrina para você, não com o nome de nestorianismo, mas é aquilo que eu disse. É mais importante você gravar essa doutrina herética, essa doutrina fora das verdades bíblicas, do que, às vezes, o nome de quem tentou lançá-la. Ok? E a terceira, surgiram diversas, no início, no primeiro século da igreja. Mas esses são os três principais da qual nós estamos mostrando. E essa agora é o eutiquismo, ou monofisismo. Está aí lá embaixo. O monofisismo ele vem da palavra grega monos, uma, e physis, natureza. Uma natureza. Monofisismo significa uma natureza. O defensor dessa ideia foi Eutico. Ele viveu de 378 a 454 depois de Cristo. Então você pode ver que, essas três heresias que nós estamos mostrando, ela surgiu ao decorrer do primeiro século da igreja. Ou podemos até dizer que ela decorreu durante a primeira metade do século da igreja, em torno de até 500 depois de Cristo. As três que nós estamos apresentando. Mas houveram muitas outras, como ainda existem hoje, muitas heresias. Mas essas aqui que nós estamos aplicando é sobre o estudo específico que nós estamos falando sobre a natureza de Cristo. Bom, o Eutico, ele era um líder de um monastério em Constantinopla, que nós já dissemos era uma grande cidade daquela época, A sua linha era de que Cristo possuía uma só natureza. Sustentava que a natureza humana de Cristo foi tomada e absorvida pela natureza divina, de modo que ambas as naturezas foram mudadas em algum grau. Quando isso acontece, quando uma coisa é absorvida por outra, existe uma terceira substância, existe um terceiro resultado. Então, era como se Cristo tivesse uma terceira natureza. E isso é herético. A Bíblia não diz isso. Diz que em Cristo, habitava duas naturezas. É a questão lá da hipostática que nós estudamos. E vem agora Eutico,
nesse período em Constantinopla, tentando colocar essa doutrina errada, essa doutrina não bíblica, de que a natureza humana de Cristo, nascido de Maria, né, foi tomada e absorvida, né, foi abduzida pela natureza divina, porque o que nele estava gerado era, o que estava gerado em Maria era proveniente do Espírito Santo. Então, assim, tinha natureza humana, tinha natureza divina. Aí a natureza divina absorveu essa humana e formou uma terceira. Uma inverdade bíblica. A Bíblia não diz em nenhum dos seus textos sobre a natureza de Cristo que isso existiu, né? Então, se a gente fizer uma analogia do eutiquismo, né, pode ser vista, foi aquilo que eu disse, pode ser vista da seguinte forma: se eu pingar uma gota de tinta em um copo com água, a mistura resultante não é nem uma tinta pura, nem uma água pura, mas uma terceira substância. Não é? Pensa bem, você está com um copo d'água, aí você lá pega uma tinta, né? E uma tinta de cor preta e pinga naquela água. Mas não pinga muito. Vamos falar que nós vamos pingar só um pouquinho. Pingamos só um pouquinho. A água vai mudar de cor. Ela não vai ser mais translúcida, transparente, mas ela pode ser um marronzinho claro, um cinza claro. Ou, dependendo da quantidade que eu pingar, aquela água pode virar até negra. Então, o que acontece? Dentro desse copo, eu tenho água e tenho tinta. Ela já não é nem mais água e nem mais tinta, mas sim uma mistura das duas coisas. É isso que eu te falava, que Jesus era uma mistura. Era uma mistura de natureza humana com natureza divina, que uma sendo absorvida pela outra, formava uma nova natureza, uma terceira natureza. A Bíblia não afirma isto. Não afirma isso. Não é? Nós não vamos voltar aqui às aulas passadas, às passagens bíblicas que nós lemos, porque vocês já ouviram, já viram, já conferiram. E ali nós mostramos que Cristo era apenas, né, uma pessoa, não eram duas pessoas, nele habitava duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E a Bíblia é clara sobre isso. Então, se você ouvir sobre isso, que Cristo teve uma terceira natureza, que uma absorveu a outra, é mentira. Não é bíblico. Então, isso que aconteceu lá no início do cristianismo, tá? E que foi combatido, e foi dito que era uma heresia, ela pôde, vamos dizer que esses três homens, eles acabaram se desfazendo na história, mas não se desfez por completo. Ainda há pessoas que pregam, né, uma dessas três heresias. Então, nós devemos combater. Ok? Então, a aula de hoje era justamente para mostrar essas questões heréticas que apareceram. E também para chamar a atenção que ainda hoje, né, existemêuticos, existem apolinários, né? Existem nestórios, ok? Que, com outros nomes e com um evangelho falso e com defesas das verdades bíblicas falsas, enganando a muitos. Então, não se deixe enganar. Nosso segundo ponto é isso, é chamar a sua atenção para o que está sendo apresentado sobre Jesus Cristo nos dias de hoje também. E nos basearmos naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que é isso? Então, ok. A Bíblia não afirma isso? Então é uma heresia. Então, irmãos e irmãs, tomemos cuidado com aquilo que tem sido falado e tem sido apresentado de Cristo,
Porque a Bíblia diz que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, dizendo que era o Cristo. Falsos profetas, dizendo heresias. Falsos profetas, mostrando, né, ou querendo contradizer o que a Bíblia diz. Então, isso que parece que, nossa, isso aqui foi lá atrás, lá antes do primeiro século da igreja, ainda a igreja estava em formação, e aí realmente poderia ter essas confusões. Não, aconteceu isso, né, com essas três principais ideias heréticas. Mas hoje ainda continua, e nós devemos combater, e combater pela Bíblia. É como Jesus disse, eu afirmo, quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Jesus sempre combateu pelo que estava escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. É um exemplo que eu estou dando. Leia Mateus 4 sobre a tentação. Jesus sempre responde a Satanás, está escrito, está escrito. Mas para que nós tenhamos a condição de respondermos a essas heresias atuais do século XXI, nós temos que estar com conhecimento pleno da palavra de Deus. É como diz Oséias, capítulo 6, verso 3. Conhecemos e continuamos conhecendo a palavra do Senhor. Então, depois do conhecimento, ainda continua o aperfeiçoamento cristão da questão bíblica do seu conhecimento. Oséias 6 e 3 diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, para que nós não sejamos enganados por falsos homens, por falsos cristos que aparecem, nós devemos, como diz Oséias, conhecer a palavra de Deus. E prosseguir em conhecer, quer dizer, eu conheço agora, eu quero conhecer mais, eu quero prosseguir conhecendo. Irmãos, estamos vivendo, eu acredito, a última era da igreja na face da terra. É o momento da igreja se posicionar em que a verdade está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é infalível. É como os crentes de Bereia. Paulo falava e eles conferiam, é certo? Então, ok, é certo e nós vamos seguir. Sejamos como os crentes de Bereia, conferindo tudo aquilo que é nos dito e vendo se isso está dentro da palavra de Deus, está em coerência com o que a Bíblia diz. Amém? Então, a próxima aula nós vamos prosseguir, né, mostrando a divindade de Jesus. Nós mostramos a natureza, agora nós vamos mostrar que Jesus era divino também, né? Juntando, né, justamente a questão da natureza divina e da natureza humana. Amém? Então, Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.